Boa tarde, pessoal! Nas aulas dessa semana, a gente vai ler o texto da página 40 até a página 44. E depois a gente vai responder os exercícios da página 45, 46 e 47. São exercícios muito simples de interpretação de texto. O que a gente precisa ficar atento aqui? É que nós temos um novo gênero textual aqui. Nós temos um novo tipo de texto, tá? Na leitura 1, se vocês conseguirem ver aqui o que ele está dizendo, ele vai dizer que o artigo expositivo a seguir apresenta um assunto muito importante em relação ao recurso natural tão essencial à vida, que é a água. Então, olha só, artigo expositivo. Então, já vamos ver o que é um artigo expositivo para a gente ter em mente na hora de ler o texto e assim a gente vai entendendo melhor o texto, tá? Então, as características do artigo expositivo são as seguintes. O texto expositivo é um tipo de texto que visa apresentar uma ideia, tudo bem? Então, no texto expositivo, no artigo expositivo, o objetivo do autor é explicar sobre algum assunto, tudo bem? É mostrar informações sobre um assunto. Nesse caso aqui, a gente tem um assunto que está lá no nosso título, a poluição da água, e ele vai dizer os tipos, as causas e as consequências da poluição da água, tá? Vamos ver já as características do artigo expositivo no texto. Então, o artigo expositivo, para ele mostrar a informação para o seu leitor, para a gente, ele precisa de dados, de uma informação correta. Então ele vai lá na ciência e busca lá na matemática alguns números para mostrar para o leitor que aquilo que ele está dizendo é verdade. Então vejam aqui logo lá na página 40. Tem um trecho do texto, aqui ó. Ela representa cerca de 70% da massa do corpo e seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, ele diz com porcentagem, com números, para a informação ficar super correta e o leitor acreditar no que está lendo. Tudo bem? Lá na página 41, a gente vê de novo que aqui, olha, tem vários números. 3/4 do planeta, cerca de 97,3% do líquido vital está presente nos oceanos. Aí depois, a água doce representa apenas 2,7% do total, mas 2,4%. Então vejam que tem vários números muito, mas muito específicos mesmo. Por quê? Porque ele quer dar uma confiança para o leitor daquilo que ele está informando é verdade, tá bom? Outra característica do texto expositivo é que ele normalmente é dividido por partes, por seções. Então olha só, como o texto informativo, expositivo, ele busca informar muitas coisas, ele já é um texto maiorzinho. Então, ele precisa dividir em partes esse texto para não ficar tão confuso e tão cansativo. Então, vocês viram que a primeira parte é do título, a segunda já tem a segunda parte, que é causas da poluição da água, fontes pontuais, fontes não pontuais, e ele vai dividindo para ficar mais fácil do leitor se organizar e se encontrar no texto, tá bom? Então, quando vocês forem fazer os exercícios de interpretação, vocês vão ver que quando ele perguntar, por exemplo, sobre a poluição biológica, você não precisa voltar ao texto e ler ele todo. Por quê? Você vai ver aqui, ó, na página 42, o segundo tópico, a segunda parte do tipos de poluição da água é justamente a poluição biológica. Então, você se encontra melhor no texto quando ele é dividido em partes. Tudo bem? Outra característica que vocês podem notar do artigo expositivo, desse texto que tenta te informar alguma coisa sobre esse tema, que é a poluição da água, é a enumeração, a ordenação desses itens relacionados com o tema. Então ele faz isso aqui, ó, ele coloca pontos e coloca alguns
exemplos do que ele está falando. Então ele divide e deixa mais fácil para o leitor ler também. Tudo bem? Então ele está falando aqui de alguns poluentes mais comuns da água. E aí, ao invés dele colocar isso no texto, ele divide e deixa mais espaçado para ficar menos cansativo e melhor para o leitor. Tudo bem? Pessoal, os exercícios são basicamente de interpretação de texto. Isso significa que você vai fazer o exercício, olhar para ele e voltar no texto para achar as informações. Lembra que um artigo expositivo, que ele busca dar essa informação para a gente, ele é dividido em partes? Essas partes são justamente para facilitar na hora da gente achar uma informação no texto. Então, quando o exercício pedir uma informação, você vai lá na parte em que fala sobre essa informação, tá? Então, número 1. Qual é o assunto principal desse artigo expositivo? Pessoal, aí é vocês que vão dizer, tá? Vocês que leram o texto, ele tem um assunto principal. Se vocês acharem ou não, é vocês que vão dizer. A dica é, olhem sempre para o título. O título já nos diz parte do assunto que o texto vai tratar, tá bom? E aí vocês vão achar a poluição, o que é a poluição, de acordo com o artigo. Vocês vão achar qual é a massa corporal humana, que é formada por água. Está lá na primeira página no nosso texto. E assim por diante, tá? Eu acredito que vocês consigam fazer sem nenhuma complicação. Olha só o exercício 7, como que essa questão do texto ser dividido em partes nos ajuda, tá? De acordo com o artigo expositivo, as causas de poluição são separadas em duas categorias, em duas partes: as fontes pontuais e as fontes não pontuais. Observe as imagens abaixo e responda as questões a seguir. Então ele quer que você veja as imagens e diga se é pontual ou não pontual. Mas antes você precisa saber o que é fonte pontual e fonte não pontual. Para isso você vai voltar no texto. Você vai voltar ao texto todo? Pera lá. Olha que na página 41 ele está dizendo especificamente sobre as causas da poluição da água. E ele diz lá as fontes da metade da página. Você não precisa ler o texto todo de novo, tá? Então está dizendo lá que as fontes são pontuais quando elas são individuais e facilmente identificadas. E assim por diante você vai ler. E as fontes não pontuais, também chamadas de fontes difusas, são relacionadas à contaminação que não é originada por uma fonte individual e separada. Tudo bem? Então, percebam que essa organização em partes do texto vai te ajudar na hora de fazer o exercício e não precisar ler o texto todo novamente. O que eu acho que vocês vão ter um pouco mais de dificuldade é com essa questão do texto ser um artigo expositivo formal ou informal, tá? Eu sei que nem todos lembram, mas isso vocês já estudaram no primeiro bimestre lá do 6º ano. Então, o que é um texto formal e um texto informal? A diferença entre um texto formal e informal é a linguagem utilizada. A linguagem formal e informal, que representam duas variantes da língua, tá? Então ela vai ser utilizada em situações diferentes de comunicação. Então quando a gente usa entre amigos e familiares, é comum que a gente faça uso da linguagem informal, tá? A gente usa gírias, por exemplo. Quando a gente está falando com um coleguinha, a gente não vai usar uma linguagem que a gente usaria na escola, num ambiente de trabalho, tá? Então a gente usa a linguagem informal quando quando a gente usa em conversas do dia a dia, em mensagens de celular, por exemplo. Já a linguagem formal é aquela que é usada em situações que precisam de mais seriedade, né? E quando não há familiaridade entre as pessoas que estão conversando, tá? Então, quando você não conhece a pessoa, pode ser, por exemplo, numa entrevista de emprego, tá? Em reunião de trabalho, na escola mesmo, às vezes, com o professor, você não vai tratar aquela pessoa como se fosse seu colega ou como se fosse da sua família. Então, essa é a diferença entre o registro formal e informal. E aí vocês vão dizer se esse artigo expositivo, que busca te informar alguma coisa, se ele é formal ou informal, tá? Eu acredito que essa
é a questão que vocês possam ter mais dificuldade. Então, para responder essas questões, basta você saber que o texto expositivo ele busca explicar um determinado tema, né? Esse tema aqui é a poluição da água, e ele busca informar através de dados relacionados ao tema, através de números, através de coisas que comprovem que o que ele está falando é verdade. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.